uma proposição, você tem uma família de implicações que dá uma proposição, porque você está usando quantificador existencial, não, desculpa, quantificador universal, você também diz que é uma implicação, tá? Então, quando essa implicação é verdadeira, você diz que a f é crescente, tá? E aí você tem implicações sobre o gráfico. Você tem aqui, ó, você tem aqui o intervalo I, tá? E se uma função é crescente em I, é porque o seu gráfico tem que ser algo assim, ó. Ao longo de I, né? Tá sempre subindo, ou estaciona ou sobe, né? Ou estaciona ou sobe. Mas a definição interessante mesmo é a definição de uma função ser o quê? Estritamente crescente. Você diz que ela é estritamente crescente em I, quando I está contido no domínio de F. Perdão. Crescente é essa implicação ser verdadeira, tá? Maior que ou igual. Por isso que diz, ou estaciona ou aumenta, tá? Então, crescente é isso aqui. Correção. Agora você diz que ela é o quê? Estritamente crescente quando vale isso, tá? Maior que ou igual é ser crescente. E maior é ser estritamente crescente. Então, se uma função é estritamente crescente, o seu gráfico pode fazer isso. O seu gráfico tem que ser sempre o quê? Ela está sempre o quê? Ao longo do intervalo, ela está sempre o quê? Subindo, tá? E óbvio, tem a definição de ser o quê? Nós dizemos que a função é decrescente, sente aí, quando vale isso. Menor que ou igual. E você diz que ela é estritamente decrescente. Decrescente quando aí for o quê? Menor. Tá? Menor. Entendeu? Então você tem as 4 definições. Ser crescente aí, ser estritamente crescente aí, ser decrescente aí, ser estritamente decrescente. Certo? Então, observe. Seja F de R em R, dada por f de x igual a 2x mais 3. Qualquer que seja x real. Tá? Função afim. Essa função ela é estritamente crescente. Tá? Por quê? Porque dados x e z reais, dados x e z em R, x maior que z, implica o quê? Implica que 2x é maior que 2z, né? Eu estou multiplicando por um número positivo, a desigualdade permanece, e aí 2x mais 3 é maior que
2z mais 3. Ou seja, você tem o quê? F de x maior que f de z. Daí a f é o quê? Estritamente crescente em R. Ela é estritamente crescente no conjunto dos números reais. De fato, você consegue mudar aqui, né? Ó. Sejam A e B reais, com A positivo, e F de R em R, dada por F de x igual a AX mais B. Tá? Ó, é a mesma coisa, ó. Como A é positivo, isso garante o quê? Que AX é maior que AZ. E AX mais B, portanto, é maior que AZ mais B. Ou seja, F de x é maior do que F de z. Daí F é estritamente crescente em R. Se for com A negativo, vamos mudar o quê? Vamos mudar aqui, o A negativo. O que é que muda? O que muda é dado x e z em R, x maior do que z, implica o quê? AX menor que AZ. Porque eu estou multiplicando por um número negativo. Isso aqui implica o quê? AX mais B menor que AZ mais B. Daí F é estritamente decrescente. Uma função conhecida. Uma função conhecida. Ó, seja f de R asterisco em R, dada por f de x igual a 1 sobre x, qualquer que seja x diferente de zero. F de x igual a 1 sobre x. Qualquer que seja x distinto de zero. Então, ó, dados x e z no intervalo dos números positivos, x maior que z implica, já sabemos que quando uma desigualdade de números positivos eu inverto os números, a desigualdade inverte. Então 1 sobre x é menor do que 1 sobre z, ou seja, f de x é menor que f de z. Está acompanhando o tempo aí, não tá? Então, o que é que dá essa implicação? Essa implicação diz que a f é
estritamente decrescente. Então, daí, a função f é estritamente o quê? Decrescente no intervalo dos... Valeu. No intervalo dos positivos. Tá? Agora, dados x e z negativos. X maior que z, o que é que acontece com uma desigualdade de números negativos? Quando eu inverto, a desigualdade também inverte. Porque aqui, tá? Aqui é como se eu multiplicasse, ó, é como não, tá? Ó, para você entender que a desigualdade também inverte, tá? É só você multiplicar os dois lados por 1 sobre xz. Só que se x e z são negativos, x vezes z é positivo. O inverso do positivo é positivo. Então, quando eu multiplico os dois lados por 1 sobre xz, a desigualdade permanece. Tá? Mas isso garante o quê? Ó, quanto é que dá isso? Dá 1 sobre z, maior que 1 sobre x. Valeu, Cristiano. Ou seja, 1 sobre x é menor que 1 sobre z. A desigualdade também inverte. É a mesma coisa que acontece aqui, que eu explico para 1 sobre x. Ou seja, f de x é menor que f de z. Isto diz o quê? Não? Diz que daí f é estritamente decrescente no intervalo dos números negativos também. Agora preste atenção, ó. O fato dela ser estritamente decrescente antes do zero e ser estritamente decrescente depois do zero, não dá que ela é estritamente decrescente no domínio. Ela não é estritamente decrescente no domínio. Tá? Porque você observa o seguinte, ó. Se você olhar para cá, ó. Por exemplo, observe que por exemplo, menos 1 é, ou o 1 é maior que menos 1. O 1 é maior que menos 1. E o f de 1, quem é o f de 1? É 1. Quem é o f de menos 1? É menos 1. Também é maior que f de menos 1. Então, daí a f não é estritamente decrescente em R asterisco. Porque ó, 1 é maior que menos 1 e o f de 1 é maior que f de menos 1. Logo, a função f não é o quê? Estritamente decrescente
Aonde? Em R3. Tá bom? Ela não é estritamente decrescente em R3. Cadê o... Caiu aqui. Aí, tá. Tá certo? Então, cuidado. O fato de uma função ser estritamente, vamos pensar assim, se ela é estritamente crescente no intervalo I e é estritamente crescente no intervalo J, não te permite concluir que ela é estritamente crescente na união dos dois intervalos. A mesma coisa vale para estritamente decrescente e também vale para crescente e decrescente, tá certo? O que é verdade é o seguinte, ó, e você deve observar, você tem dois intervalos, tá? Você tem dois intervalos I e J. Se ela é estritamente crescente nos dois, você está entendendo? E eles têm interseção, e ela é estritamente crescente na interseção, então ela é estritamente crescente na união. Também é verdade que se a função é estritamente crescente em dois intervalos, e a intersecção deles é só um ponto, tá bom? Tá entendido? Então ela é estritamente crescente aonde? Na união. Entendido? Entendido? Em verdade, é o seguinte, pessoal. Se ela é estritamente crescente em dois intervalos, e a união desses dois intervalos é um intervalo, ela é estritamente crescente na união. Porque se a união de dois intervalos é um intervalo, tá certo? É porque eles têm o quê? Intersecção. E na intersecção ela é estritamente crescente. Tá certo? Em verdade, o que eu disse antes foi, se ela... Eu falei uma coisa que não precisa disso tudo. Você tem dois intervalos. Eu disse se ela é estritamente crescente na intersecção. Ora, mas se ela é estritamente crescente nos dois, como a intersecção está contida nos dois, ela é estritamente crescente na intersecção. Tá certo? Isso é besteira, o que eu falei antes. A verdade é, se ela é estritamente crescente em dois intervalos, e esses dois intervalos têm o quê? Intersecção, a união desses dois intervalos vai ser um intervalo, e ela, portanto, vai ser estritamente crescente nesse intervalo. Mas é mais do que isso, tá? Se a união dos dois intervalos é um intervalo, isso é mais forte, tá? Porque pode acontecer deles não terem intersecção, mas a união deles ser o quê? Um intervalo, tá? E ela for contínua nessa união, então ela é estritamente crescente na união. Porque pode acontecer o seguinte, ó. Pode acontecer a seguinte coisa, ó. Eu tenho um intervalo aqui que é o quê? Ó, eu tenho um intervalo aqui que é o quê? Aqui. Tem esse intervalo. E nesse intervalo, o gráfico é assim, ó. Ela é estritamente crescente, não é? Não é estritamente crescente? Tá certo? Mas quando pegar o outro pedaço aqui, que é esse aqui, ó. Ela pode ser assim, ó. Ela também é estritamente crescente, não é? Tá certo? Aqui é uma assíntota, tá? Mas quando eu pego a união, ela é estritamente crescente.